É isso aí, galera, olha só, né? Resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês pra falar o motivo pelo qual eu decidi construir, né, a Academia da Tributação, que muitos de vocês já conhecem, né? Mas tem muita gente que me conhece aí de outros lugares e pergunta, professor, me explica aí, né, qual que é a diferença, né, da Academia da Tributação para outras abordagens que você eventualmente utiliza, galera. Antes de explicar o motivo, né, eu queria explicar uma situação que aconteceu comigo que acabou, né, sendo um fator assim decisivo para que eu tivesse ali a ideia de construir a Academia da Tributação. Eu lembro que alguns anos atrás, cerca mais ou menos de 5 anos atrás, quando eu comecei a lecionar, 5 ou 6 anos atrás, quando eu comecei de fato a lecionar aulas em vídeo, né, que eu já escrevia materiais em PDF há mais tempo. Mas as aulas em vídeo eu resolvi aparecer há cerca de 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que um aluno, uma vez, ele falou mais ou menos nesses termos para mim, que professor, você aborda aí no seu material em PDF e em vídeo assuntos que não caem em prova, né? Eu vejo você abordando aí jurisprudência em matéria tributária, você dando exemplos de aplicação prática da legislação tributária, e isso não cai. E eu lembro que quando eu recebi aquela crítica do aluno, eu fiquei um pouco chateado, né? Eu falei, poxa, peraí, né? Eu sempre procuro oferecer para o aluno o material mais completo possível, tendo em vista que os concursos eles vêm se tornando mais e mais difícil a cada ano, né? Então a tendência é que daqui a 5 anos, né, quando a gente estiver mais ou menos lá em 2029, né, espero que você não esteja assistindo esse vídeo em 2029, que os concursos estejam mais difíceis ainda do que eles já são hoje, né? Já eram difíceis no passado, hoje são muito mais difíceis e tendem a ser mais difíceis no futuro, né? E além disso, pessoal, o principal, né, cada prova é uma prova. Então existem provas que de fato, né, exigem um conhecimento um pouco mais literal, mais objetivo, mas em outra medida existem provas muito complicadas. E como é que você vai saber, né, se você vai estar diante de uma prova fácil ou difícil? Você tem que estudar tudo, né? Então você tem que dominar desde aqueles elementos mais essenciais, né, desde a literalidade exigida nos concursos, como também assuntos um pouco mais complicados, mais trabalhados, como é o caso da jurisprudência em matéria tributária e ainda da aplicação prática da legislação tributária. Eu vejo muita gente falando, advogando em sentido contrário, mas primeiro, né, a grande maioria das pessoas que advogam em sentido contrário nunca passaram em nada. Então é aquela pessoa que ela se acha especialista da matéria, mas ela não tem, né, propriedade efetiva para falar sobre aquilo. Como é que eu vou falar sobre como é ser aprovado em um concurso para juiz se eu ainda não fui? Isso acontece bastante. Ou ainda, aquela pessoa que ela está inaugurando no mundo dos concursos fiscais e ela já conseguiu evoluir um pouquinho, mas muito longe ainda da nota exigida para eu me considerar aprovado de fato. Isso é muito cruel, né, pessoal? Porque a distinção entre uma pessoa que é, entre aspas, aprovada e uma pessoa que é nomeada é gigantesca. Então eu também já tive essa impressão inicial. Eu lembro que quando eu comecei a fazer prova, né, os primeiros meses, né, eles dão um salto em termos de conhecimento gigantesco. E eles acabam causando uma impressão irreal, né? A gente fica com aquela impressão de que se eu sair do zero e fui até os 60%, eu já estou quase pronto. Mas na verdade, pessoal, existe ainda uma distância enorme entre os 60% e de fato aquele percentual que é exigido para que eu possa sim exercer um cargo público. Isso acaba fazendo com que muitas pessoas parem nesse meio do caminho. Mas vamos voltar lá ao assunto desse meu aluno, que lá há mais ou menos há 5, 6 anos atrás, ele havia me dito, né, que eu estava oferecendo ali um conteúdo que não caía em prova. E eu lembro que aquilo me deixou chateado porque eu fui, né, falei, deixa eu ir a campo, né, para verificar se de fato faz ou não sentido essa alegação desse aluno, porque a ideia é sempre oferecer um conteúdo o mais rico e condizente com a exigência de prova. E eu fui a campo, pessoal, e eu vi o seguinte, olha, de fato provas mais simplificadas, né, não exigem um conhecimento tão rico, né, tão abundante.
Só que o meu material, ele visa, o meu material, e na verdade aqui eu estou falando de concursos em geral. Como é que a gente estuda para concurso? Né? É diversificando todas as estruturas que podem de fato ser exigidas. Então não basta eu estudar só a lei seca numa primeira fase para magistratura, que é de fato mais exigido, se daqui a 3 meses eu vou fazer uma prova de sentença, uma prova oral, em que existe um conhecimento mais aprofundado. E é exatamente, né, aquilo que também é aplicável no âmbito dos concursos fiscais, daquele no qual eu acabo atuando com um pouco mais de robustez. Por quê? Porque lá no âmbito da área fiscal, ninguém estuda para uma só prova. Quem estuda para a área fiscal, estuda para a área fiscal como um todo. Então eu vou fazer uma prova, por exemplo, para o ISS Rio Branco, né? Mas amanhã sai uma Cefaz São Paulo com uma concorrência gigantesca e se eu não tiver adotado uma estratégia um pouco mais macro, que abranja, né, as mais diferentes fontes de estudo, com certeza eu vou ficar no meio do caminho. E aí trazendo, né, novamente a realidade daquele aluno que me fez menção ao fato de ser um material muito, né, muito aprofundado que não cai em prova. O que que acontece? Ele ainda é meu aluno hoje, né, em 2024. Por quê? Porque provavelmente, aí esse aluno eu posso falar com tranquilidade, porque eu já conversei com ele a respeito disso, ele teve uma percepção inicial quando ele iniciou os estudos, e ele achou que aquela percepção inicial poderia ser aplicável a toda e qualquer situação. E aí que entra o problema. Porque quando você não varia os seus recursos de estudo, você adota uma metodologia única para uma prova. E a chance de eu ser aprovado em uma única prova, sem ter feito diversos outros concursos, é muito pequena. Então, por isso eu já dou a dica aqui para você. Olha, se você está estudando para a área fiscal e teve uma percepção inicial que uma abordagem um pouco mais superficial pode ser suficiente, cuidado. Cuidado, porque essa abordagem pode não ser aplicável e suficiente numa outra prova. Prova essa que poderia ser a sua prova, tá? E aí eu volto ao conteúdo original. Por que eu criei a Academia da Tributação? Né? Então, a ideia da criação da Academia da Tributação, aquilo que me motivou a criar a Academia da Tributação, foi a seguinte: olha, eu quero ter um canal em que eu possa estar diante daquele 1%, né? Daqueles de 1 a 5% das pessoas que efetivamente vão ser aprovadas. Então é para você especificamente que eu estou falando. É para você que leva a sério o seu estudo e que não quer se contentar com o básico. Né? Então eu gosto sempre de fazer aquela analogia, e normalmente é assim que acontece com as pessoas que estudam para concurso, a pessoa que fica lá 5 anos na faculdade e não se dá conta que ela vai sair de lá e provavelmente vai ter que correr atrás de um emprego para pagar para ela pouquinho, né? Essa é a realidade. E aí quando ela sai da faculdade, né, tendo em vista que ela ficou lá 5 anos jogando o tempo fora, aí que ela se dá conta que ela precisa de um emprego para ontem. E ela normalmente olha para os concursos públicos e vê nele uma panaceia, né, um remédio para qualquer problema. E ele quer resolver a vida dele em pouco tempo. Quer dizer, eu desperdicei 5 anos da minha vida, não fiz nada de útil, e agora eu quero resolver a minha vida no mínimo, no mais curto período de tempo. Vai dar certo? Não vai. Tá? Então veja, eu sei, eu entendo esse anseio, esse desespero, mas cuidado. O desespero pode se transformar em ainda mais desespero quando eu me dou conta que passados alguns anos eu venho adotando sempre essa sistemática de querer o atalho, de querer algo no menor prazo possível, e o tempo passa e eu ainda não consigo aprovação. Então é por conta disso que eu decidi criar a Academia da Tributação, para ter você, né, os 5% daqueles inscritos em todo e qualquer concurso que levam a sério a sua preparação e que não querem adotar uma estratégia rasa, superficial, porque ela não funciona. Ela pode funcionar para uma prova? Sim. Mas eu tenho certeza que ela não é replicável para todo e qualquer concurso, e é isso que eu espero que você faça. Que você adote uma estratégia robusta, que sirva para você replicá-la em diversas provas, desde a mais simples até as mais complicadas. E assim, eu tenho certeza que você vai ter êxito no mundo dos concursos. Então, se você se identificou, né, com essa estratégia, vem comigo, vem aqui com a gente na Academia da Tributação. E se também você gostou desse vídeo, né, ele foi útil para você de qualquer maneira, né, deixa aí seu like, né, se inscreva aí no nosso canal, porque eu pretendo trazer bastante conteúdo a partir de agora a respeito dessa matéria aqui para vocês, né, que estão de fato comprometidos com a sua aprovação. Então é isso aí, um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, valeu.